Olá amigos, olá irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa pré-aula da terceira lição do segundo trimestre do ano de 2020 da Escola Bíblica Dominical. Nosso tema de hoje é eleição e predestinação. O nosso texto áudio diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. A nossa verdade prática, ela diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está registrada na carta aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 4 até o 12, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente o abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Queridos amigos, queridos irmãos, então, o nosso tema de hoje, eleição e predestinação. O objetivo geral da lição de hoje é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Os nossos objetivos são três. Primeiro, esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Pois bem, o assunto de hoje vocês muito bem sabem que é um assunto que já gerou muita polêmica, muita discussão há séculos atrás já, entre duas linhas teológicas, a linha teológica calvinista e a linha teológica arminiana. Nós, assembleianos, participamos ou cremos na linha teológica arminiana. Tá, nós vamos ver bem certinho a diferença desses dois pensamentos, dessas duas linhas teológicas a respeito desses dois temas, eleição e predestinação. Primeiramente, nós vamos fazer uma distinção entre eleição e predestinação. Então, vamos tratar especificamente agora da eleição. Depois trataremos da predestinação. Para isso, vejamos o versículo de número 4 da nossa leitura bíblica em classe. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, primeiramente, nós entendemos aqui com o apóstolo Paulo que Deus nos elegeu. A palavra elegeu ali, você pode trocá-la por escolha. Deus nos escolheu. É o que significa a palavra eleição ali, é escolha. Então,
Deus nos escolheu. Quem nos escolheu? Deus nos escolheu nele, diz o apóstolo Paulo aqui. Quando isso ocorreu? Antes da fundação do mundo. Se foi antes da fundação do mundo, logo foi antes de nós mesmos existirmos. Foi antes de toda a criação. Foi antes de todas as coisas que vieram à existência pela palavra de Deus. Então, nós entendemos aqui que nós fomos escolhidos nele, ou seja, em Deus, antes da fundação do mundo. Aí, para que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo? Tem dois objetivos aqui: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tá. Como ocorreu essa escolha? Se nós nem ainda existíamos, se ainda nem existia o mundo, então, se foi antes da fundação do mundo, como bem diz aqui o apóstolo Paulo. Então, essa escolha aconteceu baseada na onisciência de Deus. Onisciência é um dos atributos da divindade. Então, segundo a onisciência, ou pré-ciência, ou pré-conhecimento de Deus. Deus, sendo onisciente, ele tem o poder de ver todas as coisas diante dele ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro. Todas essas coisas, todos esses tempos, ou essas divisões de tempo, estão diante dele no mesmo momento. Então Deus sabe de todas as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, já estão todas diante dele. Isso baseado na sua onisciência, que é um dos atributos da divindade. Tá. O pensamento calvinista sobre a eleição, ele difere do nosso pelo seguinte, porque o calvinismo defende aquilo que é chamado na teologia deles de eleição incondicional. Isso dentro da teologia, os 5 pontos lá, os 5 pontos da teologia calvinista, que são muito conhecidos, um deles é a eleição incondicional. Então o calvinismo defende que a eleição aconteceu de forma incondicional, ou seja, sem nada. Deus, no pensamento deles, Deus não usou a sua onisciência para escolher, mas simplesmente por razões que nós não sabemos, e os calvinistas não conseguem explicar essas razões, simplesmente Deus resolveu escolher esse grupo de pessoas e resolveu rejeitar esse grupo de pessoas. Calvino bem defendia essa ideia de que Deus escolheu alguns para a salvação e também escolheu o restante para a perdição. Então seria uma escolha de forma incondicional. Deus não viu nada, ele apenas decidiu, eu quero essas pessoas aqui, eu quero para mim, vou escolher para mim essas pessoas. Essas aqui eu não quero, então essas aqui eu vou rejeitá-las. Tudo isso eles falam baseados na soberania de Deus, dizendo que Deus é soberano, ele escolhe quem ele quer, rejeita quem ele quer, usando aquele texto bíblico que diz que Deus tem misericórdia de quem ele quer. Então, usam a soberania de Deus para defender esse posicionamento. Nós, assembleanos, que seguimos a doutrina teológica arminiana, não concordamos com essa ideia. Por quê? Porque para nós a eleição é condicional, sim. A eleição, ela foi baseada, ela foi segundo a onisciência de Deus, a pré-ciência de Deus. E isso não somos nós que dizemos, não somos nós, mas é a própria Bíblia Sagrada, e é a Bíblia Sagrada que nós devemos nos basear. Acompanhe comigo a carta de Pedro, nós vamos ler, carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 2, o apóstolo Pedro diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus, na eternidade, ele anteviu, ele viu a minha vida, ele viu a tua vida, ele viu a nossa resposta de fé ao Evangelho. Ele viu na sua onisciência, ele viu que o Evangelho chegaria até nós, que a graça chegaria até nós,
e nós responderíamos com fé a esta graça, com fé a este evangelho, nós responderíamos com fé ao Senhor Jesus ou no Senhor Jesus. Então a nossa eleição, conforme o apóstolo Pedro escreveu, ela é segundo a presciência de Deus Pai. Então ela é condicional. Deus primeiro viu as nossas vidas, Ele viu a nossa resposta de fé, e assim, vendo a nossa resposta de fé, vendo que nós creríamos em Cristo Jesus e que nós, pela graça de Cristo Jesus, perseveraríamos até o fim, então Ele nos escolheu e Ele já colocou o nosso nome no livro da vida que está nos céus. Assim, nós entendemos o processo da eleição, essa escolha que Deus fez antes da fundação do mundo. Então, nós também acreditamos na soberania de Deus. Essa eleição é baseada também na soberania de Deus. Por quê? Deus não precisava escolher a ninguém. Deus não precisava salvar a ninguém. Mas Ele, na sua infinita graça, misericórdia, Ele decidiu soberanamente fazer isso, salvar pecadores. Ele decidiu. E assim Ele fez. Então, esta é a soberania de Deus. Mas a soberania de Deus não entra em conflito com a responsabilidade humana. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos responder com fé à mensagem do Evangelho, precisamos responder a Cristo Jesus, e isso em fé, precisamos nos render a Ele quando o Evangelho chega até nós, quando Cristo chegou até nós, nós precisamos render-se a Ele, crer nele. Então está aí a responsabilidade humana nesse processo de salvação e a soberania de Deus, em que Ele quis nos salvar, em que Ele quis ter misericórdia de todos nós, em que Ele quis proporcionar esta oportunidade maravilhosa de salvação a toda a humanidade. Então, logo nós cremos na soberania de Deus, cremos na responsabilidade humana, e esta eleição aconteceu segundo a presciência de Deus Pai. Ele anteviu a nossa resposta de fé ao Evangelho e nos escolheu antes da fundação do mundo. Logo cai por terra aquela ideia pentecostal, infelizmente circula nos meios pentecostais, quando os pregadores fazem o apelo, perguntam se tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, a pessoa vai até a frente, e aí o pregador diz lá na oração, escreve o seu nome no livro da vida. Ou tem aquela ideia também, quando a pessoa se desvia da presença de Deus, se distancia, aí tem alguém que pensa que o nome dela é apagado no livro da vida, e quando ela retorna o nome dela é escrito novamente, aí fica naquela coisa, escreve o nome, apaga, escreve o nome, apaga. Até os calvinistas fazem chacotas a respeito desse assunto, os calvinistas eles riem de nós a respeito desse assunto, mas a verdade é que isso não existe. Não existe esse escreve e apaga no livro da vida. Escreve o nome e apaga. Não existe. Deus, desde a eternidade, Ele já viu aqueles que responderiam com fé ao Evangelho e que, mediante a graça de Cristo Jesus, perseverariam até o fim. E estes, Ele já colocou o nome no livro da vida que está nos céus. Assim nós acreditamos que acontece o processo de eleição. Agora vamos falar um pouco sobre a predestinação. Os calvinistas unem eleição e predestinação, unem essas duas palavras e fazem a mesma temática. E a predestinação para eles também é da mesma forma que aconteceu, de forma incondicional. Eles acreditam dessa forma. Calvino defendia a dupla predestinação. Deus predestinou uns ao céu e predestinou outros ao inferno. Essa atitude, essa crença, nós não partilhamos dela, nós não acreditamos nela, porque, embora exaltem tanto a soberania de Deus, eles colocam quase que em xeque o amor de Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus, porque a soberania de Deus não está acima do amor de Deus, e nem o amor acima da soberania. Então, logo, as atitudes de Deus, aquilo que Ele realiza, está baseado em todo o seu ser, em todo o seu conjunto de atributos, e uma coisa não pode ferir a outra. Imagina comigo um Deus que escolhe, podendo escolher todos para a salvação, Ele resolve escolher alguns para a perdição e escolher outros uns para a salvação, outros para a perdição.
isso seria uma falta de amor ou até mesmo uma falta de justiça. Vamos dizer assim que os atributos de Deus seriam passíveis de questionamento dessa forma, mas a Bíblia não diz que aconteceu dessa forma. Nós acreditamos que também a predestinação, nós, assembleanos, que partilhamos a doutrina arminiana, nós acreditamos que assim como a eleição, a predestinação também foi baseada no pré-conhecimento de Deus, na onisciência de Deus. Para isso, vamos ver o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, diz assim a palavra de Deus. Portanto, aos que de antemão conheceu, grave essa frase, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é um texto clássico usado por teólogos calvinistas para defender a predestinação e da forma que eu falei a vocês, incondicional. Mas, todavia, observe comigo a frase que eu pedi a vocês para gravarem ela. No versículo 29 diz, porquanto aos que de antemão conheceu. Então, o que vem antes, a predestinação ou o pré-conhecimento de Deus? Vem o pré-conhecimento de Deus. Então, logo, a predestinação, ela é segundo, ou ela é seguida do pré-conhecimento de Deus. Primeiro, Deus conheceu a cada um. Primeiro, Deus nos viu. Primeiro, Deus, segundo a sua onisciência, a sua presciência, Ele anteviu a nossa vida. Desde a eternidade passada, Ele nos viu e aí sim, Ele nos predestinou. Como isso aconteceu? Ele nos viu e aí, vendo a nossa resposta de fé ao Evangelho, nos elegeu, nos escolheu em Cristo Jesus. E aqueles que Ele escolheu, que Ele elegeu, baseado na sua presciência pela resposta de fé ao Evangelho, estes Ele predestinou para a salvação, para a glória celestial. Ou seja, todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo e que mediante a graça de Cristo Jesus vamos perseverar até o fim e fazemos parte da igreja de Deus, todos nós estamos predestinados ao céu, predestinados à glória de Deus. E isso aconteceu, então, baseado na onisciência de Deus. Ele nos viu, Ele viu a cada um de nós, viu a nossa resposta de fé ao Evangelho, e aí nos escolheu, e tendo nos escolhido, então nos predestinou para o céu, para Ele mesmo, para a glória dele. Louvado seja Deus por isso, por tão grandiosa salvação Ele nos concedeu. Então a eleição e a predestinação são dois assuntos, são dois temas importantíssimos da doutrina da salvação, da soteriologia. São dois temas bíblicos. Então, realmente Deus nos elegeu e realmente Deus nos predestinou, tá? A diferença entre o pensamento arminiano e o pensamento calvinista é como isso acontece, mas ambos acreditam na eleição e predestinação, só a diferença está em como isso acontece. Então, nós acreditamos que isso acontece baseado no atributo de Deus, na onisciência de Deus. Alguém pode questionar isso agora e dizer, mas então a eleição, a predestinação está sendo baseada em obras, porque Deus primeiro viu a nossa resposta de fé ao Evangelho. Alguém pode questionar isso? Respondendo então essa pergunta, de modo nenhum. Por que de modo nenhum? Por quê? Porque fé não é caracterizada como obra. Fé não é obra. Você vai ver isso muito claro no Novo Testamento, a distinção entre fé e obras. Nós vamos ver isso muito claro no Novo Testamento, que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Os ensinos paulinos, defendem claramente isso, que a nossa salvação não é pelas obras, mas sim pela fé. E a fé não é alguma coisa baseada em mim, nos meus méritos, mas a fé, ela é baseada nos méritos de Cristo. Eu sou salvo porque eu creio em Cristo Jesus, creio nos méritos dele,
creio no que Ele fez por mim, creio no que Ele fez por mim naquela cruz, creio em Cristo Jesus. Então veja que a minha fé não é baseada em mim mesmo, não é baseada nas minhas obras, mas é baseada nas obras de Cristo, é baseada em Cristo Jesus. Então logo fé é diferente de obras. Então veja que não é baseado em obras essa salvação, porque nós sabemos que a salvação ela não é pelas obras, mas a salvação é pela fé. Então logo uma coisa não anula a outra, tá? Para chegar a essa conclusão, os calvinistas eles têm que defender a expiação limitada para isso. Eles têm que defender a expiação limitada para poder chegar a essa conclusão. Uma coisa vai seguindo a outra, né? Você veja que é por isso que os 5 pontos têm que ser seguidos deles, porque se eles deixarem de acreditar em um, aí vai quebrar todo o resto dos outros pontos, né? Então eles têm que seguir todos eles completamente. Então o raciocínio lógico deles é que Deus, ou é que Cristo morreu somente pelos eleitos, então, né? E nós também não partilhamos dessa ideia, e daqui a pouco eu já falo para vocês sobre esse assunto de expiação limitada, que os calvinistas acreditam, e nós acreditamos na expiação ilimitada. Mas antes disso, nós vamos ver o que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus nos fala sobre estes assuntos que estamos falando, tá? Primeiro sobre a eleição. O que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus nos fala? Diz o seguinte, na página 121 da nossa declaração de fé, diz assim: Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. O Senhor estabeleceu um plano de salvação para toda a humanidade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aqui uma citação de Tito, capítulo 1, versículo 2. Aí continua: pois essa é a sua vontade, assim como Deus não elegeu uma nação já existente, mas preferiu criar uma nova a partir do patriarca Abraão, o Senhor Jesus da mesma forma criou um novo povo formado por judeus e gentios, o qual de ambos os povos fez um. Uma citação de Efésios 2,14. Aí mais uma citação bíblica: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Aí encerra assim a fala sobre a eleição. A nossa eleição vem de Deus. Na Igreja de Cristo, judeus e gentios são cordeiros da salvação em um único corpo. Então, resumidamente, o que a nossa declaração de fé fala é que nós acreditamos na eleição, que Deus nos elegeu desde a eternidade, segundo a sua presciência, segundo o seu pré-conhecimento. Agora, sobre a predestinação. O que a nossa declaração de fé diz sobre a predestinação? A predestinação, página 110 da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. A predestinação do crente leva-o a ser conforme a imagem de Cristo. Assim sendo, todos somos exortados a perseverar até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa declaração de fé diz isso, então, sobre esses dois assuntos. Vamos ver o que Jacó Armínio falava a respeito da eleição, da predestinação. Estão unidos na mesma fala aqui, os dois assuntos. Jacó Armínio dizia o seguinte, eu vou citar a vocês, abre aspas: Deus determinou salvar e condenar certas pessoas em particular. Esse decreto tem seu fundamento no pré-conhecimento de Deus, pelo qual ele conheceu desde toda a eternidade aqueles indivíduos que,
por meio da sua graça preventiva ou precedente, creriam e perseverariam por meio de sua graça subsequente, de acordo com a administração anterior descrita daqueles meios que são adequados e próprios para a conversão e a fé. E por esse mesmo pré-conhecimento, ele semelhantemente conheceu aqueles que não creriam e perseverariam. Ou seja, a eleição, a predestinação também, segundo Jacó Armínio, também ocorreram baseada segundo a presciência, segundo a onisciência de Deus Pai. Então estão aí a nossa declaração de fé, como nós pensamos, uma citação de Armínio, como ele pensava a respeito desse assunto. Já citamos a palavra de Deus sobre esse assunto, que é o de mais importante, que é a palavra de Deus, para nós nos basearmos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a expiação limitada que o calvinismo defende, e nós não acreditamos nela. O calvinismo, então, acredita na expiação limitada, ou seja, Jesus Cristo morreu apenas pelos eleitos. Jesus Cristo apenas morreu eficazmente pelos eleitos. Nós acreditamos na expiação ilimitada, que Jesus Cristo morreu por todos os seres humanos. O sacrifício dele é suficiente para perdoar todos os pecados de toda a humanidade, de cada indivíduo. O sacrifício dele é suficiente para isso. Porém, as pessoas rejeitam a Cristo. Porém, as pessoas rejeitam a oportunidade de salvação e acabam, então, perdendo a sua chance, né? Mas o calvinismo acredita que Jesus morreu simplesmente pelos eleitos, que ele não morreu por todos os homens. Então, na ideia calvinista seria então que Deus não deseja que todos os homens sejam salvos, se então Cristo morreu simplesmente por alguns. O raciocínio lógico seria esse. Mas nós vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ver 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2, o que a Bíblia diz. Vejamos, diz assim o texto sagrado: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então Jesus Cristo, aqui João está dizendo, é a propiciação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos. Nós que somos crentes, eleitos, não é simplesmente pelos nossos, mas é pelos pecados do mundo inteiro. Vamos ver mais um texto aqui também da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, vamos abrir a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Cada indivíduo desse mundo, Deus deseja que cada indivíduo seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus para toda a humanidade. Então, logo, a Bíblia Sagrada não defende a expiação limitada, mas a Bíblia Sagrada defende a expiação ilimitada. Jesus Cristo morreu por todos e cada um dos seres humanos, cada um dos homens. Então, fica tranquilo, Deus quer salvar a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus quer salvar a todos nós. Para isso nós precisamos pregar o Evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem. Para isso nós precisamos levar a obra de Deus adiante. Para isso nós precisamos ser ministros fiéis de Cristo Jesus. Então, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Que doutrina maravilhosa é essa, né, irmãos? Que doutrina maravilhosa é essa da eleição e da predestinação e da expiação de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Que doutrina maravilhosas são essas. Deus nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo.
para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para filhos de adoção. Louvado seja Deus por isso. Isso é motivo de sobra para nós glorificarmos a Deus. Então seja grato a Deus, glorifique a Deus pela tua salvação. Não foi algo qualquer então, mas foi uma obra muito elaborada, a nossa salvação. Deus, Ele operou isso nas nossas vidas. Louvado seja o nome dele para sempre. É claro que com essa aula estamos encerrando agora. O meu objetivo não é ser exaustivo nesse assunto, não é. Mas é apenas dar um subsídio básico sobre esses temas para que possamos meditar, para que possamos aprender um pouco mais. Então, esse debate já vem há séculos, já vem há muito tempo. Não vou ser eu, nessa pequena aula, que vai exaurir ou que vai terminar esse debate. Não vou ser eu. Mas está aqui um subsídio básico sobre aquilo que nós, assembleianos, defendemos, a diferença entre o nosso pensamento e o pensamento calvinista. Então fique com essa palavra. Se serviu a você, nos ajude, se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe aí com mais alguém, comenta nesse vídeo se isso serviu para você, se foi útil para você, tá? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.